paradoxo da castidade moderna. É aquela onde nós nos preocupamos mais em não praticar atos ilícitos sexuais, pecaminosos sexuais, mas estamos fortemente comprometidos com atos obscenos, lascivos e luxuriosos na nossa mente e no nosso espírito, no nosso coração. Esse vídeo é um vídeo para dar uma esclarecida, porque eu tenho visto que a questão da castidade nos tempos atuais ela está numa crescente muito grande e, de certo modo, há algo que é positivo nesse movimento, que a gente vai debruçar um pouco, só que o que tem fundamentado a castidade moderna não é a expansão da consciência, não é um entendimento, ela não se respalda num entendimento profundo de quem nós somos e de onde nós viemos e do que é o sexo em si, do que o sexo corrobora, ela não se fundamenta disso, a castidade atual. A castidade dos tempos atuais, ela é fruto de um câncer filosófico que se respalda em uma tríade maligna e perversa, que é noções de medo, punição e obrigatoriedade. Grande parte dos jovens que vêm se permitindo a experiência da castidade, da abstenção sexual, tem feito isso por questões de medo, de desagradar a Deus e a religião, medo da punição, obrigatoriedade, porque se você não fizer isso, a sua alma estará condenada ao quinto fogo do inferno, ao 10º inferno, ao abismo, né? A treva do abismo mais profundo. E muito disso é extremamente perigoso, por muitas razões. Já foi dito, o que liberta o ser, meus queridos, o que liberta o ser é o conhecimento, é a verdade. Essa é uma humanidade que padece porque é uma humanidade ignorante. Como existe uma ignorância muito grande a despeito da verdade de quem nós somos. Então a verdade liberta, mas qual verdade? A verdade do nosso ser, a verdade da nossa origem, a verdade do nosso Criador. Entender como o universo funciona, entender que existem uma quantidade imensurável de leis que regem o universo. E nós começamos com a lei do mentalismo, que nos diz que tudo é mente, que o todo é mente e que, portanto, para colapsar a realidade, para manifestar algo, basta o pensar. Entender que o corpo, ele é uma manifestação densa de um conglomerado consciencial energético e que tem desdobramentos para cima, ou seja, para planos mais sutis de consciência, e entender que existem muitos mundos, muitas vidas, muitas inteligências e uma série de coisas, e tudo isso encadeado, e tudo isso fruto de uma mesma origem. Entender que somos iguais na nossa origem e nos destinamos todos para o mesmo fim, que é o seio do Criador, que é o Criador. Não para viver uma vida de contemplação tediosa. Entende? Estar na presença de Pai, contemplando o Pai e não fazendo nada além disso. Um tédio eterno. Não é isso que nos aguarda no plano extrafísico da vida, no plano das múltiplas dimensões que todos nós habitaremos, inúmeros mundos. E em cada um desses mundos, nos graduaremos mais em caráter, mais em moral, o que significa estar mais no convívio do Pai. Olha isso, que coisa bonita! Então, este é um mundo que não é regra universal de conduta, de caráter, de castidade, de sexualidade. Ora, o que é a verdadeira castidade? Será que existe algum valor para o Criador? Filhos que não transam, mas que pensam no sexo mais baixo e lascivo 24 horas por dia? Se tudo é mente, se o todo é mente, se para colapsar a vida basta um único pensamento, será que importa eu não transar 6 meses, não estou transando 6 meses, mas nesses 6 meses, desde o primeiro dia ao último dia, eu fui em pensamento muito mais pervertido do que se eu tivesse praticado sexo? O que é a castidade? O que é o sexo? Padecemos por ignorâncias específicas dentro de tudo isso. Nós vamos hoje mergulhar nisso, porque tem muitas pessoas na internet falando de castidade de uma maneira rasa,
e que vai convencendo as pessoas por questões de medo, de obrigatoriedade, de punição, a tríade maléfica. É assim que acorrentam as consciências. E hoje nós vamos dar um pouquinho de informação para vocês, para que vocês elejam certos comportamentos, porque faz sentido para vocês. Para que não tenham mais medo do sexo. O sexo não deve ser temido. O sexo não é só para a procriação. Deus não fez o sexo apenas para o desfrute marital, matrimonial, como eu já vi falar aí. É claro que o sexo vivido com amor é o único sexo que todas as criaturas deveriam procurar fazer, sem sombra de dúvida. Essa é uma realidade. Só que o amor, algo que essa humanidade ainda está bem longe, bem distante de conhecer, ele se apresenta de muitas maneiras. E às vezes, o casal de namorados, seres que se amam muito, não estão casados ainda, mas eles se amam muito. E na extrapolação, no extravasamento desse amor, eles querem comungar juntos, não apenas em mentalidade e emoção, coisa que eles já fazem, só que eles às vezes nutrem um amor tão profundo um pelo outro, o namorado e a namorada, um amor tão intenso, um amor tão profundo, e eles se respeitam, e eles têm carinho, o cara é simpático com a garota é simpático com o cara, ou o cara com o cara, a garota com a garota, que seja. Mas existe um amor, uma dignidade na maneira como eles vivem, na maneira como eles se tratam, que quando eles vêm, eles estão desdobrando isso no campo da fisicalidade, nos corpos. Só que eles já estavam em comunhão sexual. O que é isso? É criação. Quando você escuta sexo, fala criação. Troca a palavra porque fica mais fácil. Se eles já estão cocriando em emoção, se eles já estão cocriando em pensamento, na maneira como eles se tratam, na maneira como eles se olham, na maneira como eles se desejam com carinho, sem nunca ter ido ao extremo da intimidade a ponto de se verem nus um diante do outro. O que é a nudez? Eu já fiz um vídeo falando sobre a nudez recente. Vai lá. O que é isso? Quando nós estamos nus diante de alguém, é porque a alma se sente segura diante daquele olhar, se desprendeu dos seus preconceitos, das suas indignações consigo mesma, e ela quer ser vista tal como ela é, sem indumentárias. Só ela, o corpo, que é o representativo mais perto que a gente vai ter da realidade do espírito, é a nudez. É quando nós estamos verdadeiramente despidos de indumentárias e de acessórios. Eu tal qual como eu sou, com todas as cicatrizes ou com todas as belezas e formosuras que o corpo apresenta. Então o casal de namorados que se ama e já se amava, já estava num ato sexual que acontece no campo da mente, entende isso? Já estavam vivendo isso e apenas extrapolam isso, apenas desdobram isso no toque, no contato físico em si mesmo. Mas mais vale o ato sexual, aquilo que ele acontece no campo da sutileza do sentir e do pensar, do que aquilo que acontece efetivamente, na cama, na cadeira, na parede, de pé, deitado, embaixo do chuveiro. O que vai coordenar a dança, porque é a dança em si mesmo, é o teor do pensamento, do sentimento das pessoas e dos pares que estão ali unidos. Então, às vezes, o casal não é casado de maneira, como nós podemos dizer aqui, burocrática. Mas há um casamento moral, emocional, sentimental, se a gente quiser entender assim, que Deus participa e que Deus atesta. Porque para o Criador o que vale não é o papel efêmero da terra que a traça há de corroer, que o tempo há de apagar. Isso não tem valor para Deus, a verdade é essa. Que valor tem um padre casar você, um padre mais podre que você muitas vezes, mais cheio de perversões do que você muitas vezes, porque muitos padres abdicam da sua castidade, abdicam do sexo, aliás, numa prática de castidade ilusória, ou seja, moderninha, que parece casto, mas o pensamento dele é totalmente depravado. Porque ele contém a energia sexual, só que ele não desdobra ela em outras formas. Por quê? Porque não tem uma noção real do que é o sexo.
Não tem uma noção real das energias que o sexo movimenta. Não tem uma noção real do que é Deus em si mesmo. E não tem uma noção real de que tudo na natureza é o sexo vivo e pulsante 24 horas por dia. De modo que não existe nada de desrespeitoso no sexo em si, enquanto um propósito divino, enquanto um processo interseccional consciencial, meio necessário para a manifestação de novas realidades, de preferência que essas realidades sejam luminosas e virtuosas. Tudo é sobre isso. A semente fecunda a terra, e da semente saem raízes, o ato penetrativo. A terra vai abraçando isso. Tudo no mundo, tudo na natureza é isso. Só que não de maneira pervertida. Basta olhar para a natureza e perceber que os cães e os gatos e todos os animaizinhos, eles, no ato de amor instintivo, se unem à luz do dia, na frente de quem quer que seja, e eles não se constrangem. Não há por que se constranger de um ato feito com amor. Com isso, eu não estou dizendo que é justificável nós, seres humanos, pessoas racionais um pouco mais que os animais. Os animais têm uma inteligência mais instintiva, a gente tem uma inteligência mais trabalhada, certo? Não estou falando que vou então ali na praça, não, né? Tem coisa que a gente tem que ter um pouco de senso, e aquilo que a gente faz, a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar de não escandalizar o meio onde nós estamos inseridos. É importante que se diga, tá? É importante que se diga. O fato é que existe um processo de perversidade e de perversão e de distorção de coisas fundamentadoras da vida humana, e o sexo é um desses muitos pilares, porque o sexo é uma das vias mais potentes de unificação com o todo em si mesmo, porque no ato ali, quando nós atingirmos o orgasmo, o que é o orgasmo? É um processo de transcendência. Orgasmos múltiplos. Uma transcendência múltipla dimensional que os seres, mulheres e mesmo homens podem alcançar. Um processo onde há uma unificação com o todo em si tão potente, tão poderosa, que se a pessoa no ato de amor, no ato do orgasmo ali, desejar uma família feliz, uma casa, um carro, ser útil para a sociedade, ser útil para a comunidade, descobrir a cura de alguma doença que eventualmente essa pessoa está inserida ali naquele contexto científico, se ela desejar entender mais a vida, se ela desejar ser mais um com a vida, ser mais um com o mundo, ser útil para a sociedade, aquela coisa toda bonita, isso se manifestará na vida dela daquele dia em diante numa velocidade absurda. Absurda! Porque quanto mais o ser é integrado no todo, mais ele pode fazer. Mais aumenta o seu poder de convicção, isso é, o seu magnetismo, isso é, poder absurdo de retenção e também de repulsão, o que significa que é necessário que haja responsabilidade, porque se no ato do sexo, se no ato do amor que eu estou vivendo ali com a minha pessoa amada, eu penso em lapsos de segundo uma maldade contra alguém, aquilo provavelmente recairá sobre a pessoa com uma velocidade, uma rapidez e uma força absurda. E você responderá com isso. Você responderá. Porque não existe crime maior contra Deus do que o crime que nós cometemos contra o nosso próximo. E fazer mal ao outro é fazer mal a nós mesmos. Então é um ato de imbecilidade. Se você pode desejar e atrair com mais velocidade, então você pode desejar. Mas não deseje apenas coisas materiais. Deseje comunhão com Deus. Deseje se comungar e estar cada dia mais nele. Deseje expressá-lo mais e melhor a cada instante. Deseje entender um pouco mais os pensamentos e os sentimentos do Criador. E quanto mais você se aproxima dele, mais um co-criador de realidades você se torna. Você se torna um Deus. Você está dando passagem para Deus. E todos nós sabemos que no universo infinito,
O único ser que tem poder de alguma coisa é Deus. Ele é o único que tem poder. Não existe ninguém mais poderoso. Nós podemos ter força, força mental, força disso, força daquilo, mas poder, só quem tem é Ele. E quanto mais alinhado com Ele nós estivermos, mais os nossos propósitos estarão refletindo os dele, porque na verdade os nossos propósitos serão os dele, que viverá cada vez mais a partir de nós também, mas não somente. E seremos cada dia mais instrumentos de Deus. Já somos todos, mas seremos mais, de maneira mais consciente, instrumentos de Deus para manifestar a realidade do seu reino nesse mundo infernal que ainda hoje é a Terra, mas já está em curso, já trabalha para deixar de ser. Um planeta prisão se tornará muito, muito em breve. Um planeta livre, um planeta regenerado. E chegará um dia que será um planeta celestial, onde o planeta em si, a sua fauna, a sua flora, e os seus habitantes humanos serão profundamente maduros, serão profundamente unificados com o Criador. E isso está distante ainda, mas estamos nesse caminho. Todos nós pertenceremos a essa realidade. Na verdade, essa realidade já vive. Na verdade, para o Criador, passado, presente e futuro, é um eterno agora. É bizarro falar, mas, assim como você me assiste hoje, o seu eu superior de, vamos jogar baixo, 25ª grandeza, que é uma evolução, eu nem sei que evolução é essa, então é muito fora de tudo, né? Que eu conheço. Essa sua realidade do seu espírito, ela já vive agora. Muito embora às vezes você esteja aqui hoje depressivo, pensando bobagem, mas você nem sabe. Mas a realidade sua que venceu tudo isso e já venceu e te assiste à distância, embora você não saiba disso, ela já vive. Ela já vive, ela já é. Já é agora. Muito bem. Queridos, questão da castidade. Muito breve, tá? Quando a gente fala de virtudes, tem um livro, eu vou indicar para vocês um livro chamado Mediunismo, tá? Ele fala de mediunidade são dons do Criador. A mediunidade, ela é uma herança do Pai dado às suas criaturas, simplesmente porque somos externalizações dele, nós temos isso a nosso favor. E a mediunidade, ela tem níveis e ela tem inúmeros desdobramentos. Nós conhecemos pouquíssimos. A incorporação é uma manifestação da mediunidade, mas a telepatia também é, mas a canalização também é, mas a intuição pura, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, que é um dom que traz uma matriz fortemente feminina na sua origem, essa questão do sentir e de unificar todas as dimensões ao seu redor, unificar e ler. Então a intuição pura é essa, é um ato de sensibilidade psíquica tão profundo. E como que o psiquismo se torna cada vez mais sensível? Quanto mais puro ele se torna. Quanto mais puro é o ser, mais sensível é o seu espírito, porque ele já não tem mais brutalidade. Então o Criador pode atuar por meio da mente do ser com muito mais facilidade. E o ser começa a falar, aliás, Deus começa a falar através dos seres e a agir através dos seres com uma integridade muito profunda. São pessoas que a gente olha e são destituídas de medo. São pessoas que são profundamente audaciosas e corajosas, não obstante as suas peculiaridades de personalidade. Às vezes é uma pessoa mais quietinha, mas não significa que porque é quieta que é medrosa. Às vezes é uma pessoa que é um pouquinho mais agitada, mas nem porque é agitada que é imprudente. Então, vai havendo um processo de iluminação do interior. Isso é a virtude. Virtudes são luminosidades da alma. A luz é o Criador. Deus é a centelha luminosa em todas as coisas. Deus é a luz. A luz é a substância de todas as coisas visíveis. Tudo que a gente enxerga é Deus ali. Toda vez que nós estamos em um momento de dispersão, um momento de confusão, e aí vem um fio de clareza,
porque Deus é Deus de perfeição e não de confusão, é Deus se fazendo presente na nossa mente. E aí a gente entende aquilo como uma grande eureka. Ahá, entendi, ahá, peguei, ahá, vi. E quanto mais a nossa mente vai ficando pura, purificada, ou seja, ela vai se despindo de condicionamentos materialistas, efêmeros e ilusórios, mais a criatura vai sendo com o que ela é na origem do que ela é. Plena, cheia, saciada, satisfeita, abundante. E vê as suas necessidades serem supridas. Por quê? Porque Deus anseia suprir todas as suas criaturas. Só que com um pensamento, e o todo é mente, e basta um único pensamento para colapsar a realidade, para impedir que alguma coisa chegue no tempo que ela poderia chegar. Um pensamento pessimista é capaz de atrasar em anos algo que deveria chegar na sua vida em meses. Tamanho poder do pensar. É como se Deus fosse o sol e nós fôssemos uma vela. Porque ele é mente e porque tudo que vem a partir dele vem por meio do querer e do pensar, assim também é com a criatura humana. Basta o pensar, o desejar e o querer para que uma realidade se afirme diante de nós. O que acontece é que existem quereres ocultos, desejos ocultos, muitas vezes escusos. E às vezes você diz, mas eu quero ser rico. Mas no fundo, na origem, na raiz, se a gente faz uma investigação profunda, a gente descobre que não. Na verdade, a pessoa não quer enriquecer. Ela até quer enriquecer. Só que existe um medo que se sobrepõe à vontade da riqueza. E aí, em vez de manifestar riqueza, ela manifesta a pobreza. E uma série de coisas que serão ditas e já foram ditas no decurso do tempo. A virtude deixa de ser virtude quando nós começamos a cultivá-la como algo à parte de quem nós somos. Como assim? Quando eu entendo que Deus é pura modéstia e eu quero me aproximar de Deus, e daí eu percebo que eu sou muito arrogante, que eu sou muito soberbo, e eu falo, não quero ser modesto. E daí, para ser modesto, eu começo, todo santo dia, a vigiar os meus pensamentos. Até aí tudo bem, até aí tá correto. Orai e vigiai, até aí tá dentro da normalidade. Só que daí, o medo de falhar, porque eu entendo que a modéstia não é algo que me habita, o medo de falhar toma tanto conta da minha mente que eu começo a ficar obsessivo e fanático com a ideia da modéstia. Então eu começo a omitir coisas, a dissimular coisas. Então, por exemplo, eu tô na escola, tô na faculdade, a professora pergunta alguma coisa. Eu sei o que a professora tá perguntando, eu sei responder. E eu quero responder porque eu gosto de participar. Só que daí eu penso, isso não é um ato de modéstia. Não, então eu vou deixar outra pessoa falar. Eu poderia falar. Eu falaria profundamente bem. Falaria melhor que todo mundo na sala. Mas daí eu penso que isso é um ato de arrogância. Daí eu penso que isso é errado. Daí eu penso que eu vou humilhar as pessoas. E para não humilhar as pessoas, eu me calo. Daí eu tenho vontade de surpreender a minha mulher ou o meu marido de alguma forma. Numa reunião de família. Só que daí eu penso que a mulher do meu primo ou o marido da minha prima não vivem um casamento feliz, eles não fazem o que eu gostaria de fazer, e daí para não humilhar o casamento que eu suponho ser infeliz, eu não faço, né? Não faço nem para minha mulher, e aí eu vou me negando. Num ato de profunda arrogância, num ato de profunda soberba, num ato de profundo egocentrismo. Então, na sede de não humilhar as pessoas com aquilo que eu considero um ato de nobreza, porque eu deliberei sobre isso e considerei que agir de certa maneira com a minha mulher, dar flores para minha mulher ou fazer uma janta especial para o meu marido, eu deliberei que isso é algo incrível, que ninguém faz e que eu tô fazendo, eu deliberei. Eu calculei isso, concluí que isso era um ato de nobreza, só que eu iria me abster de fazer isso para não humilhar as pessoas que não vivem aquilo. Num ato eucentrista absurdo. Então eu não estou cultivando modéstia, que dirá humildade, porque humildade e modéstia não é isso. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não reside no ato de eu fingir ser algo que eu não sou. Humildade é a clareza absurda de quem eu sou e de onde eu estou.
e saber que mesmo que eu esteja numa sala de faculdade, que eu sou a pessoa que tem mais conhecimento técnico, científico e mais carisma para disseminar determinada informação com impulso, com entusiasmo, com vitalidade, fazendo todo mundo parar os olhos em mim e falar, meu Deus, como ele ou ela fala bem. Por mais que eu saiba que dentro daquela sala de aula, e talvez naquela faculdade, talvez naquele país, e talvez até mesmo naquele planeta, eu tenho a mente mais privilegiada de todos eles juntos. Eu sei, apesar disso, que se eu distancio um pouco desse planeta e pego Terra e Marte, perto do cientista mais burro de Marte, eu já sou uma ameba. Marte, eu não vou nem falar dos planetas mais elevados, tipo Júpiter. Se eu não estou equivocada, Júpiter é o planeta com a humanidade mais elevada do nosso sistema solar. Que dirá o cientista, então, o mais burrinho de Júpiter em comparação comigo, que sei que sou o mais inteligente da Terra. Então eu começo a entender que a Terra, ela é um planetinha dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, com inúmeros outros sistemas solares que a gente nem conhece. Entendeu? Dentro de uma série de outras coisas. E aí a gente começa a entender, eu começo a entender que eu ser o mais inteligente na Terra não é nada. Que eu falo, na Terra, né? Mas eu tô na Terra, só que ao mesmo tempo eu tô suspenso no espaço, só que ao mesmo tempo eu pertenço a um sistema solar. E no sistema solar eu me perco no meio de inúmeros outros ignorantes. E aí a gente começa a entender que nós somos o que somos onde nós estamos. E isso nos dá muita humildade. E mesmo que eu seja o mais inteligente da sala, da faculdade, do planeta, mesmo que eu seja o mais inteligente da galáxia, eu olho e falo, mas o que é essa galáxia? A pior galáxia. Porque existe a melhor das galáxias, no sentido de evolução. Então, às vezes, na galáxia onde eu estou inserido, essa galáxia, por mais evoluída que seja, é a menos evoluída das outras galáxias ao redor. Então, quer dizer, o que eu vou virando? Um nada. Eu vou virando um nada. E quanto mais eu percebo o mundo, mais eu percebo que eu sou um nada dentro desse mundo. Mas ainda assim necessário. Mas ainda assim um nada. E daí eu percebo que a inteligência que eu tenho só é verdadeiramente inteligência porque dentro do mundo onde eu fui colocado, eu sou mais velho em nível de existência. Então eu tenho às vezes 1 bilhão de anos e as pessoas ao meu redor onde eu fui inserido têm, 50 milhões. Então é claro que eu vou ser mais inteligente. Não é que eu sou mais inteligente porque eu sou genial. É só porque eu sou mais velho e tive mais tempo de viver e ver certas coisas. E daí eu falo, eu tô me gabando porque eu sou mais velho? Seria a mesma coisa que um engenheiro com doutorado, pós-doutorado em mecânica e física quântica, o que quer que seja, se sentisse muito vaidoso numa pré-escola, onde as crianças estão aprendendo a contar 1 mais 1 é 2. Aí ele perceberia o nível, ele percebe o nível dessa imbecilidade. Ele fala, eu não vou me sentir incrível por conta disso. Eles são macacos, como se fosse nível de inteligência. Como é que eu vou me sentir incrível só porque eu tô no meio de pessoinhas que, gente, eles nasceram ontem. Então ele começa a perceber que isso não faz sentido. Muito bem. Muito importante essa introdução. Quando a gente fala, então, da virtude, da luminosidade da alma, e quando eu começo a cultivar algo, pensando que isso é algo à parte de mim, já mostra que eu já entendi tudo errado. Nas cartas de Cristo, Sananda, Jesus, o nome que você quiser dar a ele, nos diz expressamente que não existe nada que nós devemos mudar em nós. O simples pensamento de que eu devo mudar algo em mim mesmo é um ato de cisão com a realidade. Porque nós não mudamos, nós apenas mergulhamos no que nós somos. Nós apenas mergulhamos em Deus. Quando fala-se de vaidade, de modéstia, ou de arrogância, ou de qualquer coisa, eu não tenho que mudar. Quando eu penso que eu tenho que mudar, isso é um colapso, não, mas isso age como uma cisão fundamental no pensamento. Porque nós somos, simplesmente somos.
Eu não mudo. Eu apenas mergulho naquilo que eu sou. Eu não posso cultivar algo que eu não seja. Eu apenas vou aprofundando na realidade. Eu apenas vou discernindo as coisas, os fatos, e vou entendendo que certas coisas não correspondem com a realidade de quem eu sou. E aí eu simplesmente deixo ir. Eu simplesmente tiro. Não é que eu mudei. Não é que eu sou uma coisa trevosa e vou virar uma coisa luminosa. Não. Na verdade, eu sou uma coisa luminosa e vim alimentando ilusões de trevas. Mas aí eu começo a entender que, na verdade, é o contrário. Eu sempre fui luz e fui acreditando que eu era trevas. Quando eu retomo a lembrança daquilo que eu sou, eu começo a perceber que, não faz sentido. E aí, às vezes, eu tô em certas situações, certas circunstâncias, tô em certas circunstâncias de vida, que eu começo a querer, que eu começo a querer agir de um modo, na minha cabeça, ou de fato, errado. Eu não vou falar assim, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que pensar assim, quem eu tô querendo agradar com isso? Eu tenho que pensar, que versão minha equivocada eu tô querendo sustentar? E daí eu paro e decido da seguinte maneira, eu escolho a realidade de quem eu sou agora. Eu escolho a realidade de quem eu sou agora. Esse simples pensamento já é mais do que o suficiente para te fazer entrar em contato constante com aquilo que você é. Toda vez que você estiver lutando contra alguma paixão, contra alguma viciação, que não é a realidade de quem você é, que você comprou, que você condicionou a sua mente, agora você vai descondicionar. Claro que leva um tempo. Mas quanto mais, em vez de você falar, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser justo, eu tenho que... Não! Tem que ser casto. Não! Tá errado. Você tem que falar, eu escolho a realidade de quem eu sou agora. Se você já entendeu que pensamentos luxuriosos, pensamentos lascivos, pensamentos draconianos, pensamentos de vaidade, de egoísmo, de eucentrismo, de qualquer ismo, de raiva. Se você já entendeu que isso não te faz bem, se você já entendeu que isso te afasta do seu Criador, se você já entendeu que isso cria barreiras para que o seu Criador possa atuar por meio de você, ou seja, se ele tiver que escolher você e o José, ele vai escolher o José, porque o José tem mais barreira de entrada. Ele permite mais Deus dentro dele do que você. Claro que o Criador permanece agindo por meio de você, só que é com muito mais dificuldade. Se você já entendeu tudo isso, você começa então a perceber que você não tem que lutar contra essas coisas dessa forma. Você só precisa dar passagem para a verdade de quem você é. E essa frase é uma oração inteira. Se você sabe que Deus não te fez com pensamentos luxuriosos, lascivos, pervertidos, de toda ordem de mal, muitas vezes até criminosos, masoquistas, entende? Ou sádicos. Basta você se reunir com Deus dentro de você e dizer, não, eu escolho a verdade de quem eu sou agora. E eu sei que eu sou luz, eu sei que eu sou amor, eu sei que o sexo é santo, eu sei que o sexo não é pecado, eu sei que por meio do sexo eu posso me conectar com o meu Criador, eu sei que por meio do sexo eu posso curar as minhas feridas e a ferida dessa pessoa que está ao meu lado, eu sei que por meio do sexo eu posso cocriar uma realidade abundante de muita luz, gozo, júbilo e tudo mais. Então eu decreto que será o que é a realidade de quem eu sou. É claro, quando você está há muito tempo no errado, para você manifestar o certo, talvez vá algum tempo. Mas até na hora de pedir, a gente tem que saber pedir. As pessoas estão pedindo coisas nas suas orações erradas. Você tem que pedir a verdade de quem você é. Porque a verdade de quem você é o seu Criador. Não tem valor você se abster do sexo se o seu pensamento você só pensa coisas imundas. Você tem que corrigir o seu pensamento. Você não tem necessariamente que se abster do sexo.
Depende, cada caso é um caso. Mas não adianta nada você se abster do sexo, sendo que o seu pensamento é totalmente tomado por pensamentos lascivos. Da mesma maneira que a questão da modéstia, eu vou cultivar, aquela dentro da historinha, eu vou cultivar a vaidade de ser modesto. Ai, porque eu sou modesto, porque eu não humilho ninguém e tal. Isso não é verdadeira modéstia. Isso não é verdadeira humildade. Isso é qualquer outra coisa, é uma imbecilidade. Quando eu repudio o sexo, sabendo que eu quero o sexo, porque é algo natural, não só do corpo, como também do espírito. Acontece que os espíritos se unem em dinâmicas sexuais totalmente diferentes do que a gente acontece aqui na Terra. É só isso, só muda um pouquinho o formato, mas o sexo ele segue existindo. Porque o sexo, na verdade, é um instrumento co-criativo, criativo. Então, está e sempre estará em tudo. E isso é belo, isso não é imundo. Imundo é a maneira como as pessoas têm vivido o sexo. Imundo é a maneira como os artistas das trevas têm vendido o sexo em suas músicas, em seus filmes, em suas narrativas. Essa é a perversão, não o sexo em si mesmo. Eu te garanto que existem pessoas aí que fazem amor com seus parceiros ou parceiras, amor, de fato, amor em dinâmicas de profunda renúncia de si, num ato de amor ao outro, e também um ato de amor próprio, no sentido de eu sei aquilo que eu quero, então se isso começar a ficar estranho eu vou cortar. Porque tem que ter amor próprio. No sexo, vale mais o amor próprio no sentido de eu preciso entender que tipo de dinâmica eu quero, nesse sentido. Mas na conjuntura, eu me preocupo muito mais com o bem-estar do outro do que com o meu. Vale muito mais uma pessoa que tem uma vida sexualmente ativa e agitada, mas vivida com amor, do que uma pessoa que está há 10 anos sem fazer sexo, mas pensando em sexo e degenerando a sua mente, degenerando seus pensamentos, porque ele não vive o sexo, mas ele contém a energia, ele não extravasa essa energia. Como ele não extravasa essa energia em dinâmicas cocriativas, devolvendo isso para a sociedade, se envolvendo com esporte, se envolvendo com caridade, o que essa pessoa faz? Esse desejo consome ele. Esse desejo vai contaminando ele ainda mais. Antes ele estivesse fazendo sexo, do que se proibindo de fazer sexo, se degenerando e se perdendo mentalmente. E aí quando vê, a pessoa, ela sofre, ela é tão tomada por esses pensamentos degenerados, o seu padrão vibratório baixa muito, a tonalidade da sua aura fica horrível, entende? E aí, quando vê, ela comete uma atrocidade contra alguém. Uma qualidade de violência, muitas vezes sexual. Porque não adianta nada você conter. Você está contendo, mas você não está transmutando. Então aquilo vai te corroer. Aquilo vai te corroer. E aquilo vai te implodir de dentro para fora. Não é isso que Deus quer para você. Deus não sacrifica as consciências. É lindo que existem grandes mestres que falam que abdicaram do sexo carnal. Isso que a gente vê hoje. Mas viviam num ato co-criativo com o próprio Criador, num ato de amor com o próprio Criador expansivo 24 horas. Por isso eles puderam se abster do sexo físico. Porque eles estavam habitando o sexual divino. Quando a gente abstém de alguma coisa, a gente precisa colocar outra no lugar. E essa outra coisa que tem que vir no lugar é Deus. Só que se você não tá nesse nível de entendimento, você não tem que fingir se meter a fazer uma coisa que você não tem condição. Isso vai dar ruim. Isso vai dar muito ruim. Porque baixando a sua vibração, baixando as energias do seu ser, você sintoniza com entidades maléficas que percebem os pensamentos sensualistas da sua mente e te encorajam a pensar cada vez mais coisas lascivas. Te encorajam a você se agredir, a se violentar. Ainda hoje existem pessoas que, porque pensam em coisas sexuais, se violentam, se agridem, se mutilam,
Isso não é virtude. Isso não está te aproximando de Deus nenhum. Você está sentado no colo do capeta, que atiça cada vez mais os seus pensamentos luxuriosos, que te incentiva a se odiar. Pessoas que arrancam cabelo. Eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo pensar... O que é isso? Deus não está nisso. O sexo não é pervertido. Pervertido é a maneira como se pensa no sexo. Pervertido é a maneira como quer se fazer o sexo. Querendo usar o outro. Isso é errado. Isso é satânico. O sexo em si mesmo não é. Antes, se estivesse fazendo sexo 3 vezes por dia, mas um sexo divino, pensamento bom, do que sem sexo. Pior do que se estivesse fazendo sexo. Deus não sacrifica as consciências. Deus não sacrifica as consciências. Se você quer parar de fazer sexo com outros, mas você sabe que existe uma pulsão sexual muito forte dentro de você, opte pela masturbação. E aí, num ato sexual seu consigo, seu corpo e Deus, ou seja, ore. Ore antes, ore durante e ore depois. Nós sabemos que há um processo compulsivo muitas vezes. Então, num ato de autoaperfeiçoamento, de autoamor, de uma pessoa que é desequilibrada sexualmente, mas quer se equilibrar, perceba, ela pode orar e pedir a Deus: Senhor, eu preciso fazer isso agora, mas que o seu amor me ajude a purificar os meus pensamentos. É melhor isso do que você ficar, não vou fazer nada, não vou nem me masturbar, não vou fazer nada, mas tá pior do que se estivesse fazendo. Eu concordo que pessoas desequilibradas sexualmente devem procurar se equilibrar antes de entrar em dinâmicas sexuais com outras pessoas. Eu concordo 1000%. E eu falei, não quer fazer isso, faz a masturbação. Numa boa, não é pecado, gente. Não é pecado. Pecado é você não fazer e ficar se açoitando de maneira mental, emocional e muitas vezes até física. E pessoas que chegam ao cúmulo de fazer violência contra outras, porque não conseguem conter isso. Coloca na ponta do lápis. Coloca na ponta do lápis. Deus não sacrifica as consciências. Deus não é que Deus não quer que você se relacione sexualmente. A castidade, vamos entender a castidade como a verdadeira pureza de intenções. Deus quer a castidade dos seres dentro desse sentido semântico, a pureza das intenções, a pureza das manifestações, das cocriações, com a mais absoluta certeza. Isso é castidade. Mas ele entende que às vezes vai um tempo de uma pessoa que saiu ontem de uma vida de desregramento, não é do dia pra noite. Normalmente, se você ficou aí uns 10 anos na pouca vergonha, tá jogando baixo, tá? Assim, tô falando de processos de viciações sexuais profundos. Em média, você vai levar 10 anos, se você se comprometer com disciplina, em média, é proporcional ao tempo que você ficou na perdição sexual, ao tempo que você vai ter para você se reequilibrar. Tudo bem que você não queira se relacionar com outro, mas você pode fazer isso consigo. Na verdade, vai te ajudar. Na verdade, vai potencializar o seu processo de cura. A verdade é essa. Isso é humano, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi um cara que postou na internet que, ai, gente, eu furei minha castidade com a minha mulher, infelizmente eu tava errado, a gente namorava, mas foi morar junto, acabei não conseguindo. Eu entendo, assim, mas ao mesmo tempo eu achei tão ridículo. Primeiro, porque isso não é dar conta de ninguém, a intimidade dele. E terceiro, porque ele não fez nada de criminoso. Se ele amou a mulher dele num ato de que, meu Deus, a gente já estava vivendo sexualmente, porque a gente se tocava com amor, se cuidava, isso irradiava, isso estimulava as pessoas ao redor. E aí a gente só manifestou isso fisicamente? Onde que ele errou? Ele já estava vivendo o ato sexual de cocriação, de manifestação, de amor, de unificação com Deus. E aí vem a público numa atitude trevosa. Por quê? Isso é trevoso.
meio que querer condenar a prática sexual e imputar ainda mais na cabeça de pessoas ignorantes de que o sexo fora de casamento é pecado, Aí vem uma pessoa que tá querendo se aproximar de Deus e vir aqui e fala, ai meu Deus, nossa, realmente, se ele é um homem de Deus, se perdeu, o que dirá de mim? E se açoita mais? Se esculhamba mais? Quantas pessoas, presta atenção nisso, que vem de uma verve cristã, de uma verve espiritualista muito ortodoxa, de mente muito, de visão muito estreita, fundamentalista, sectarista, e aí sai da religião e se vê dando vazão a pensamentos e atitudes degradadas e desgraçadas em si mesmas, muito mais do que pessoas que nunca tiveram essas restrições. Não adianta punir, presta atenção. Não dá para coibir o sexo, porque por meio do sexo vem a vida. Só que a vida nasce no pensar. Caramba! Gente, é sério isso, velho? É muita ignorância. É muita ignorância. Como fez Deus? O céu, a terra e tudo, os seres que há nele, aquela coisa toda bonita. Pelo livre exercício do seu pensar, pelo simples desejo do seu querer, pelo seu querer mais simples, puro, contundente, coeso. Como Deus faz a vida, assim nós fazemos também. Não dá para impedir nada que venha por meio do sexo. O que dá é para a gente ter uma noção mais evoluída sobre o sexo. E conforme os mundos se afinizam com Deus e os seres que neles há, assim nós também podemos ter uma visão mais elevada. Você repudia o sexo? Porque a maneira como o sexo ou a criação se apresenta para você é uma maneira desvirtuada. Mas conforme você vai se aproximando de Deus e vai entendendo o que é o sexo, a beleza que nele há, isso na verdade vai te ajudar a viver em regime de castidade. A castidade que mais interessa é a castidade, ou seja, a pureza do pensamento e dos sentidos. Enquanto eu me preocupar muito em ser casto, eu não estarei sendo casto. Dá pra entender isso? Enquanto os meus pensamentos já, então eu não posso pensar em sexo, eu só vou estar pensando em sexo. A mente de um pervertido ou de uma pervertida. Quem é casto, é a pureza do pensar, é a pureza do sentir. E ele é tão puro, tão puro, tão puro. E ele cocria tanto, ele não impede o sexo, ele vive o sexo de uma maneira mais evoluída, mais elevada, mais transcendente. Cristo Jesus não era virgem. Ele, na verdade, tocou o terror no parquinho. Quando ele despertou, entendeu a vida, a origem, o Criador, e se viu pleno, preenchido de amor e de pureza, a pureza do Pai, a pureza dele, e aquilo se fez um dentro dele. Ele entendeu que ele não precisava mais dessas práticas. Mas não significava que não havia um processo criativo profundo dentro dele. Era tanto extravasamento de energia sexual luminoso que isso desdobrava em cura. Que isso desdobrava em sermões que até hoje nós falamos e discutimos e entendemos 1%. Quem entende? Um poder de cocriação tão profundo que ele vivia com o próprio Pai. Que ele pôde traduzir em uma linguagem simples, conhecimentos quânticos, dificílimos, que até hoje não há consenso, porque ele conseguiu traduzir livros de bilhões e bilhões de páginas, de bilhões e bilhões de linhas científicas, em poucas linhas, em poucas frases, e ainda hoje não existe consenso de tudo que significa. A energia sexual é uma energia de criação. E ele criou um mundo melhor, tanto quanto ele pôde. Porque ele encontrou resistência não dentro dele, ele encontrou resistência fora. E foi morto.
Foi morto porque aquela humanidade era ruim. Foi morto porque aquela humanidade era hipócrita. Preferia falar que era casto do que ser casto dentro de si mesmo. Porque se aqueles homens e aquelas mulheres fossem castos de verdade, ou seja, puros no pensar e no sentir, eles teriam entendido e sentido a pureza do Cristo. Ele não teria morrido. Irônico. Se talvez ele não tivesse morrido da forma como morreu, talvez a gente nem conhecesse ele. Esse mundo é tão inferior que para que a gente pudesse conhecer as mensagens de um anjo, ele precisou morrer de maneira brutal. Porque é isso que esse mundo gosta. Então você só vai parar de alimentar pensamentos sexuais degenerados quando os seus pensamentos em relação ao sexo forem elevados. É de dentro para fora, meu Deus. Você não vai parar de desejar o sexo. E o sexo nunca vai sair da sua vida. Não tem como. Você apenas vai refinar o seu entendimento e a sua experiência dentro disso. O sexo, ele deve ser vivido com amor. Sexo vivido sem amor é igualmente repugnante e repulsivo como um ato de estupro. A verdade é essa. Todo ato sexual vivido sem amor é igualmente repugnante como atos de estupro. A verdade é essa. E se você ainda não consegue viver o sexo de maneira elevada com outros, vá praticando processos de autoaperfeiçoamento, como os taoístas chamam a masturbação, num ato de amor para consigo. Para que, entendendo aquilo que te toca com amor, para que você, entendendo esse ato de amor, você consiga, até mesmo no futuro, quando você voltar a se relacionar com terceiros, você consiga colocar os seus limites e direcionar isso para você e para ele, ou para ela. Porque você vai ser tão puro naquilo que você vive com Deus. E os processos de autoaperfeiçoamento serão tão satisfatórios para você, que você realmente só vai viver o sexo com outra pessoa, mesmo se você quiser muito. Porque aí vai ser algo totalmente dispensável. Porque nada se compara a fazer amor com o próprio Deus. Então vocês têm que decidir se o sexo é algo repulsivo ou se o sexo é divino. Se a vida se dá por meio do sexo, é evidente que o sexo não é repulsivo, é evidente que ele é divino. Repulsivo é a maneira como as pessoas querem viver isso. A verdade é essa. Essa é a verdade. Então para com essa hipocrisia, essa coisa ridícula. Ridícula. De, ai, sou casto, ai, sexo não sei o que, casamento. Gente, pelo amor de Deus, o vídeo, infelizmente, eu não vou poder... Eu vou mudar os formatos do meu vídeo, eu vou começar a fazer vídeos mais longos, porque eu queria colocar mais coisa aqui. Mas esse daqui, eu vou encerrar em breve. Mas eu tenho outros vídeos falando sobre esses assuntos e terei outros, certo? Queridos, presta atenção. Enquanto você cultivar a castidade ou a pureza como algo fora de você, você não será casto. Isso não é virtude. Na verdade, você só vai estar reafirmando a doença. Porque enquanto você tem que falar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, você está em paralelo afirmando que você não é. Mais inteligente é você parar e falar, eu escolho a realidade de quem eu sou em ti, divino, criador, amancíssimo. Criador de tudo o que há, criador do meu ser, eu escolho a realidade de quem eu sou em ti. E eu sei que eu não sou lascivo, eu sei que eu não sou nada disso. Eu escolho a pureza dos pensamentos, que é, na verdade, a origem de quem eu sou. Você perceberá que em pouquíssimo tempo, mesmo se você está há 10 anos nessa pouca vergonha sua aí, você vai perceber que em meses você estará regenerado. Porque ao invés de ficar afirmando doença e mentira, você está afirmando a verdade de quem você é. E a verdade de quem você é Deus. E ele só precisa de passagem para agir. Então não se preocupeis mais com a castidade.
material e ilusória, mas dê passagem para a castidade real. E tudo se desdobrará na sua vida com muita beleza. E até quando você voltar a se relacionar sexualmente com outras pessoas, você perceberá como é completamente diferente. Porque aquele que já se relacionou sexualmente sem amor, só por farra, e já se relacionou sexualmente com muito amor e com muita sintonia com a pessoa que também amava ele ou ela de volta, sabe a diferença brutal que é de uma coisa da outra coisa. Tudo que nos leva a Deus é totalmente diferente daquilo que nos afasta de Deus. E o sexo é uma das vias mais potentes e poderosas de contato com o Criador. Que nasce no nosso pensamento, que nasce no nosso sentimento e a gente desdobra no físico. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês precisam urgentemente compreender. Parar de negar a natureza. Parar de negar aquilo que é natural para o corpo e para o espírito. O espírito também comunga sexualmente com outros seres. Só que é diferente um pouco do que acontece na Terra, mas ainda é. Só muda um pouquinho o formato. Farei vídeos falando disso de maneira mais científica / espiritualista para vocês. Com o tempo, tá? Tô trazendo com o tempo. Tem muitos assuntos pra gente abordar. Espero que o vídeo de hoje possa ter tocado os corações, as mentes e trazido um pouco de alívio para cada um de vocês. Que vocês possam viver a sexualidade com amor e com liberdade, sem medo de ir pro inferno, sem medo de ser julgado. Inferno você vive negando isso, se julgando, se tripudiando. Inferno é isso, essa mentira, essa ilusão. Isso é o inferno. Agora, da passagem de maneira consciente e luminosa para Deus agir por meio de mim na vida daquela pessoa que está comigo e vice-versa, ou eu só comigo mesmo e Deus, isso não tem nada de criminoso, isso não tem nada de errado. As pessoas deveriam mesmo viver o sexo cada dia mais assim. É o que eu desejo do meu profundo, do meu coração, para cada um de vocês. Que sejam profundamente orgásticos na vida, ou seja, transcendentes, ou seja, expansivos, ou seja, prósperos. É o meu mais sincero desejo para essa humanidade. Ainda mais essa humanidade está totalmente falida no campo sexual. Isso daí não vai corrigir com, vou abster desse jeito torto que vocês estão fazendo. Vai corrigir dando passagem para a castidade moral, que é a única que existe. Não existe outra castidade. Não existe outra castidade. Pessoas que são puras de sentimento, pessoas que são puras de emoções, estão se relacionando sexualmente, são mais castas. Isso é verdadeira castidade. Não é, eu posso até ficar sem, mas o meu pensar e o meu sentir tá puro. É isso que verdadeiramente importa para Deus. Essa é a verdadeira castidade. A verdadeira castidade é a interior, não é a física. Certo, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.